Olá, bem-vindo ao Agenda Econômica de número 33. Chegou o final do ano de 2023 e é hora de fazer balanço. Tem muita gente, muito economista, muitas instituições fazendo essa análise. E eu, José Augusto Ruas, estou mais uma vez com meu amigo Saulo Buchedi e nós vamos fazer o nosso balanço também, né, Saulão? Salve, salve, Zeca. Salve, salve todos e todas. Final de ano é momento de balanço, né? Todo mundo faz balanço da vida, o que aconteceu no ano, arrependimento ou não, né? E agora é o momento da gente fazer o balanço da economia brasileira, do primeiro, né, governo Lula. A gente não vai entrar do primeiro ano do governo Lula, do terceiro governo Lula, né? Não vai dar tempo de entrar nas questões políticas, né, Zeca? Mas a gente vai tentar fazer um resumo, né, do que foi esse primeiro ano, do resumo mais geral aos pontos mais específicos. E a ideia aqui é organizar os principais acontecimentos, os principais resultados, para a gente projetar um cenário, né, no próximo programa, né, para 2024. Então já fica aqui já o alerta. Você que está assistindo esse programa agora, saiba que em breve deve sair também um programa de perspectivas para 2024. É um combinado aqui de análise que nós vamos fazer e vamos gravar aqui tudo junto, inclusive, né? E você já vai entender depois o que vai acontecer ou do que a gente acha que vai acontecer. Bom, como o Saulão já apresentou, né, Saulão? A gente vai fazer aqui, basicamente, uma análise dos dados aqui do ano, que foi um ano que basicamente a gente errou tudo. Na verdade, todo mundo errou tudo. Todo mundo errou. Né? No começo do ano, todo mundo previa alguma coisa em torno de 1,2, 1,3, 1,5. Né? O Saulão me lembrou que falou 2, né, Saulão? Eu falei 2. Quando a gente começou a fazer o Agenda, né, lá no começo do ano, a gente estava na casa do 2, né? E nós temos agora, nesse momento, o PIB do terceiro trimestre fechado, né? E tudo indica, com os dados que já estão saindo, né, até o momento de hoje. Óbvio, o dado do PIB sai o ano que vem, mas já está muito claro e as previsões de mercado consensuais já se aproximam do 3. Né? Então, todo mundo errou. Na verdade, o PIB do primeiro trimestre, a nossa análise foi, todo mundo errou para baixo, né? O PIB veio acima. No segundo trimestre, todo mundo errou para baixo, veio acima. Todo mundo imaginou, inclusive a gente, que dificilmente o terceiro trimestre viria no campo positivo. Ele veio no campo positivo. Então, o nosso desafio aqui é tentar entender por que todo mundo errou e aonde todo mundo errou, o que foi de extraordinário e o que foi de acerto. E eu acho que essa é a análise. O que eu tenho visto é muita gente falar, olha, o crescimento de 2023 foi um crescimento extraordinário. Né? Variáveis extraordinárias fizeram, seja completamente fora do controle do governo. Existe uma certa dose de razão nisso, e nós vamos tentar analisar. 2, tem outras pessoas, outras análises com as quais eu concordo, que, de certa maneira, parte dos acertos que o governo fez apareceram aqui. Muitos deles não são as reformas, que talvez tenham resultados lá na frente, talvez algumas tenham resultados até ruins, como o novo teto de gastos, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas, olhando para o PIB de 2023, eu acho que é essa a conclusão que eu já começaria apontando aqui. Eventos extraordinários combinados com acertos de política econômica fizeram com que o PIB crescesse acima do que todo mundo esperava no começo do ano. A gente vai organizar aqui a nossa exposição, você que está nos assistindo, em 3 grupos aqui. O primeiro deles de analisar um pouco do consumo, analisar um pouco do setor de serviços, que são as 2 variáveis, ou pela ótica do gasto, ou pela ótica do dispêndio, né? Isso é da economês aqui, né? As formas de olhar o PIB. Né? Depois vamos olhar um pouquinho as exportações, né? Como é que elas avançaram, o setor agropecuário, e depois olhar para o governo, e o que o governo fez aqui para tentar acertar. Vamos começar então, Saulo, pelo setor de serviços e para o consumo das famílias, né, que são as variáveis aí, em ambas as formas de ver o PIB, mais importantes. Né? O que fica claro em 2023 o setor de serviços veio crescendo ainda, mas já com vigor menor. Né? Os efeitos da saída da pandemia vão se esgotando, mas o setor de serviços continua crescendo, né, acima do PIB. E do lado do gasto, né, olhando o PIB de quem gastou de verdade, por onde foi a demanda, né? A demanda das famílias veio bastante positiva, na verdade, talvez tenha sido o indicador mais importante aí pela ótica da demanda. Né? Como é que a gente pode começar a organizar esses dados aqui? Primeiro, antes até de comentar sobre
o setor de serviços e o consumo das famílias, eu acho interessante reforçar esse diagnóstico que você colocou e que a gente chegou, né, antes aqui de gravar o programa. A gente tem que olhar para esse ano como uma combinação de eventos extraordinários com uma certa linha de política econômica. A gente já consegue perceber a linha que o governo quer, alguns pontos que o governo deseja. É claro que isso esbarra em questões políticas, né, na negociação com o Congresso, enfim, naquilo que é possível o governo fazer dada a composição política. Mas também é importante a gente sair dessa interpretação convencional que muitos economistas de mercado fazem de que o que aconteceu foi por conta de um milagre. Aleatório, a dos sorte. Milagres da natureza, a sorte, que é um pouco do diagnóstico, por exemplo, quando alguns colegas vão analisar a economia brasileira no Lula 1 e o Lula 2. Né? Então, quando eles vão analisar o Lula 1, eles falam, bom, o Lula teve sorte por conta do que aconteceu, né, com a China, o preço das commodities. Não deixa de ser verdade, só que é a famosa meia-verdade. É claro que você teve o efeito ali do ciclo de preços das commodities, que foi muito importante, né, para o comportamento do PIB, principalmente ali na década de 2000, mas, ao mesmo tempo, você teve um impacto de um conjunto de políticas econômicas que se diferia, né, era diferente do pacote, observado antes. Né? Então, há aqui a marca do governo, né, do governo Lula, independentemente da interpretação, se é uma coisa positiva ou não, e que contribuiu para o crescimento da economia brasileira. A mesma coisa agora. Né? Você tem eventos extraordinários, principalmente ligados ao agro, como a gente vai discutir mais para frente, mas, ao mesmo tempo, você tem alguns pontos aqui que marcam o governo, que é a marca que estava desde o programa de governo, ali, né, na eleição, né, quando o governo se elegeu, e que algumas delas conseguiram, né, se tornar viáveis já agora em 2023. Então, eu acho que esse é um ponto importante e que muitos economistas de mercado não gostam de falar. Então, você que está assistindo a gente não vai assistir provavelmente isso na TV. Né? É muito difícil ver esse tipo de análise na TV. Voltando aqui para o setor de serviços... Eu só te interromper agora, vamos lá. Né? No fundo, é importante assim, também fique claro que a gente reconhece que o governo cometeu alguns equívocos. Sim, claro. E falamos isso em vários dos nossos programas. Sim. E colocou algumas... Vamos falar ainda mais. E vamos falar isso. E isso vai aparecer. Então, no fundo, o que a gente está tentando fazer aqui é uma análise desprovida de emoções, né? Sim, é claro. Na verdade, assim, é importante a gente... Não é torcida, né? Não é torcida, mas é importante a gente reconhecer o que é a marca do governo, para o bem e para o mal, né? Ou positivamente ou negativamente, né? Então, qual que é o ponto do governo? O que tem de governo Lula? O que tem de fatores extraordinários que aconteceriam com qualquer outro governo? A super safra no começo do ano aconteceria no governo Lula, no governo Bolsonaro, ou qualquer outro governo. Agora, há marcas desse governo que diferem, né, a política econômica desse governo do governo anterior, que já dá para identificar. Apesar da gente observar poucas mudanças ainda, né, há marcas relevantes e que já tiveram efeito no desempenho da economia nesse ano. Né? Então, acho que é nesse sentido. É reconhecer aqui, ao analisar o resultado positivo de 3%, pelo menos mantém o resultado do ano anterior, que foi positivo, foi 3% também. Né? Identificar o que tem de extraordinário, né? E o que tem desse governo atual. Exatamente. Né? Então, voltando para o setor de serviços e consumo das famílias, o consumo das famílias reflete um pouco o que aconteceu no mercado de trabalho, né? Reflete um pouco, porque a gente vai falar do endividamento daqui a pouco. Estou prometendo várias coisas aqui na minha fala, né? Tudo eu estou falando daqui a pouco. Mas é o reflexo do que aconteceu com o mercado de trabalho, queda da taxa de desemprego, né, aos menores níveis aí dos últimos anos, foi para o patamar de 7%, há uma recuperação do rendimento do trabalho. Então,
tudo isso se reflete no consumo das famílias maiores, isso era esperado. Agora, por que que o efeito não é tão potente como o resultado do mercado de trabalho? Porque, inclusive, quando a gente olha para o mercado de trabalho, houve uma recuperação dos empregos formais, né, em relação à informalidade. Ainda que haja essa mudança estrutural em direção à informalidade, houve uma certa recuperação dos empregos formais, né, ao longo desse ano. E por que que isso não se reflete num crescimento muito mais pujante do setor de serviços e do varejo, né, varejo restrito e ampliado? Por conta do endividamento. Porque essa é a grande dificuldade desse ano. Esse ano desafiou, de alguma maneira, a economia brasileira esse ano, os macroeconomistas, né? Aqueles que fazem cenários. Por quê? Porque é um ano de sinais confusos. Então, várias vezes a gente conversou, né, Zeca? Eu vi o mercado de trabalho, né, os resultados do mercado de trabalho, muito positivos, e aí logo saiu um resultado, né, do volume de serviços do mês, do trimestre, resultados muito frágeis, tímidos, né? Muito aquém do esperado, dado o resultado do mercado de trabalho. Falei, bom, a renda está crescendo, está gerando emprego, por que que o serviço não está bombando? Por que que o varejo não está bombando? Né? Por que está andando de lado, como a gente fala na economia, né? Os setores estagnados, né? Com uma recuperação, com ritmo de crescimento muito abaixo do verificado em 2022, por conta do endividamento. Né? Ainda que a gente esteja assistindo agora a trajetória descendente dos juros da Selic, então os juros estão caindo, vão continuar caindo, esse processo de desalavancagem, né, esse processo de redução do endividamento, ele é lento. Né? Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que junto com os juros elevados, a gente assistiu também uma transformação digital, né, do ponto de vista do sistema financeiro, com o aumento da bancarização dos mais pobres, que começaram a ter acesso a cartão de crédito, começaram a ter acesso a vários cartões de crédito, os mais jovens começaram a se endividar muito. E junto com esse processo de transformação digital, que é um processo estrutural, a gente assistiu também um aumento, uma escalada da taxa de juros. Isso é uma bomba atômica, né? Por quê? Porque junto com uma facilitação ali do processo de endividamento por conta das transformações digitais no setor bancário, né? E o aumento da taxa de juros, você cria um estoque de dívidas de difícil solução, principalmente nos mais pobres, com os mais jovens, muitos deles com empregos informais, com um nível de renda muito instável. Né? Tudo isso significa o quê? Que esse processo de redução de endividamento vai ser lento, está sendo, né? Mais lento do que o esperado, vamos dizer assim. Então, o endividamento, de alguma maneira, trava esse impacto positivo, acaba frustrando um pouco, né, aqueles que viam um impacto positivo no mercado de trabalho sobre o setor de serviços. Então, por isso que a gente vê o mercado de trabalho com números muito bons, mas o setor de serviços, principalmente depois do primeiro semestre o setor de serviços veio muito bem, mas após o primeiro semestre o setor de serviços começou, né, a apresentar resultados mais erráticos, né? Vinha positivo um mês, negativo outro, e sempre resultados perto de zero. Isso é a trava do endividamento. Né? É uma trava mesmo que impede a economia de apresentar resultados, né, melhores ali. Então, isso foi visto no setor de serviços, também foi visto nos outros setores de atividade, que a gente chama. Então, comércio também, a própria indústria. Então, o que a gente percebeu na indústria? Né? A gente percebeu na indústria um avanço dos bens essenciais, né? Mas os bens de consumo duráveis patinaram esse ano. Né? No fundo, os automóveis dependeram muito dos estímulos, né, de subsídios que o governo ali ofereceu. No primeiro semestre. Desovar os estoques, etc. Mas o que aconteceu no final foi uma certa restrição da cesta de consumo das famílias, de novo, por conta do quê? Eu vejo, né, o endividamento aqui como um fator relevante.
Isso afeta muito a composição, né? O dado que a gente estava analisando aqui antes do varejo, que a CNI preparou, né? O impacto dos bens de varejo vendidos que são dependentes do crédito foi muito maior do que aqueles que não dependem do crédito. No fundo, ele está falando de bens duráveis, né? De automóveis, eletrodomésticos. Esses que dependem de um crédito maior, com as taxas de juros mais elevadas, sofreram muito mais. Os setores que são de bens de consumo não durável, roupa, comida, de forma geral, esses tiveram, ao longo dos últimos anos, um desempenho melhor. Quando a gente pega aqui o resultado, eu estou vendo aqui, a gente está com um monte de papel. Uma papelada. Mas quando a gente pega aqui o resultado, o varejo que depende do crédito, o volume de vendas, né, o desempenho desse setor, está abaixo da média de 2022. Ainda que esteja se recuperando aqui, principalmente no segundo semestre de 2023, ainda estamos abaixo do que era verificado em 2022. E por quê? 2022 os juros estavam altos ainda. Porque em 2022 a gente estava numa esteira pós-pandemia, euforia, e isso acabou gerando um estímulo ali, vamos dizer assim, aí sim excepcional na economia brasileira. Mas agora o que a gente está vendo é a ressaca de tudo isso. Então, mesmo com juros caindo, o efeito positivo vai demorar, ou vai vir diluído, na minha opinião. Então, a gente chama isso de defasagem. Né? A gente vai perceber os efeitos positivos da queda da taxa de juros de maneira defasada. Vai demorar para a gente perceber os efeitos positivos. Eles não vão vir de uma vez. Ou num prazo menor. Por quê? Por conta do endividamento. Mas o crescimento acumulado do consumo das famílias no ano de 2023 ainda está no campo positivo. Está no campo positivo. E dentro da ótica da despesa, talvez tirando as exportações, é a maior contribuição. O que eu comento aqui, que eu estou pontuando, Zé, é uma trava. Poderia vir muito melhor. Isso. No fundo, dado o nível de desemprego que nós estamos hoje, que é dos menores dos últimos 10 anos, talvez, né? Voltando, se aproximando, ainda não estamos no patamar do começo da década passada, mas ele vai voltando aos pouquinhos. Como você mencionou, emprego formal, mas o crescimento do consumo ainda não é extraordinário, mas é a principal contribuição. No fundo, a maior parte dos analistas que eu tenho visto tem feito uma relação entre... Eles não analisam muito a questão do emprego, né? Uma sorte, o emprego está melhorando, parece uma sorte também. Exato. E uma coisa do Bolsa Família, que retomou, a política de rendas, que é uma coisa que de fato o governo melhorou mesmo, a gente vai comentar ao longo do programa ainda hoje. Né? Mas de fato o consumo das famílias veio bem. Eu cheguei a contar para vocês também, vou contar para quem nos assiste, né? Eu tenho o meu programinha de rádio, né? Nova Brasil, toda segunda-feira, e uma das análises que eu fiz há 2 semanas atrás era essa. Antes de sair o dado do PIB do terceiro trimestre, o que eu estava dizendo era, olha, os analistas estão esperando que o PIB vai cair, vai ficar abaixo de 0, né, o crescimento. E o emprego segue crescendo semana a semana, os dados de emprego mês a mês vão saindo melhores. Eu falo, alguma hora esse negócio tem que combinar, tem que cruzar, porque não é possível que eles fiquem caminhando em sentidos diferentes. Exato. E o PIB veio no campo positivo. Exato. E em parte veio no campo positivo porque o consumo das famílias contribuiu. Então, ainda vem positivo. Né? Eu acho que tem razão que nós temos hoje uma combinação também aqui. Uma combinação entre política de rendas, que nós vamos falar ainda, que melhorou, exatamente, e injeta dinheiro na economia. Esse é um outro fator que eu não comentei. O Bolsa Família contribuiu bastante. Até o perfil da cesta, quando a gente vê, né? A gente vai, a partir da nossa análise do setor de atividade, então quais subsetores dentro de serviços cresceram, quais subsetores dentro da indústria, né? Quando a gente percebe que são setores mais essenciais que tiveram um desempenho positivo, isso significa que, consumo popular, então, além da restrição do endividamento, que restringe a cesta, né, tem a questão do Bolsa Família. Né? Então, política de rendas, melhora do emprego e da massa de rendimentos, da renda média, que está melhorando, emprego mais formalizado, que bate
como você mencionou, bate no endividamento que tem um certo limite. Então, você tem um processo aí de gente saindo, melhorando as suas condições de rendimento, com outro conjunto de pessoas que está tentando se desendividar, né? Tentando diminuir a sua dívida, né? Com um pouquinho de renda que melhora, e esse efeito torna a análise do consumo das famílias muito menos previsível. Sim. Eu acho que esse que é um dos grandes desafios da análise macroeconômica no ano. Tá todo mundo errando, justamente porque não sabe exatamente qual desses fatores acaba pesando mais. Exato. De qualquer maneira, quando a gente olha para o resultado até agora e o que provavelmente vai fechar o ano, né, o consumo das famílias veio no campo positivo. E aí, análises que saem daí o crescimento de consumo é o que a gente chama de voo de galinha, né? Sim. O voo de galinha é que, cresce o consumo aqui, mas talvez ele não cresça mais ali na frente. Vamos deixar 2024 para depois, mas, enfim, em geral, as pessoas analisam como um crescimento frágil. Então, os críticos, em geral, do governo, do PT, ou que querem fazer uma crítica do Lula, falam, esse é um crescimento que é extraordinário e ele não vai durar. Agora, de novo, olhando pelos fatores aqui, o que nós temos é 2 melhoras consistentes na renda. E uma que é o desendividamento, que deve prosseguir, e que o juros está caindo também. Então, de fato, me parece que o cenário para o consumo, né, no final do ano, é um cenário melhor do que era, talvez, no começo do ano, em algumas medidas. Eu acho que assim, tem, de novo, o resultado desse primeiro bloco reflete um pouco o nosso diagnóstico geral, né, Zeca? Porque é uma combinação. Você tem o efeito de uma mudança de orientação de política econômica, né, porque o Bolsa Família, os recursos, né, do Bolsa Família cresceram 80%, a gente vai falar. Já falando agora, já 80%. Então, isso é uma mudança de orientação de política econômica. Não dá para você colocar isso no acaso, né? Na conta do acaso. Mas, além disso, a gente também teve uma recuperação ali, uma continuidade da recuperação do setor de serviços e também do mercado de trabalho, que se baseia muito no setor de serviços. Né? Nós tivemos uma queda na taxa de juros. A gente pode discutir será que o governo teve um peso, né, em relação à política monetária, ao início do ciclo, né, dessa fase de queda do ciclo de juros. A gente pode discutir, né, porque o Lula ele bateu bastante ali, né, no Banco Central, para o Banco Central iniciar esse período de queda nos juros. Pode ser, mas, de qualquer maneira, talvez em outro governo, né, o Banco Central também iniciaria esse ano esse ciclo de queda na Selic. Então, eu colocaria aqui como uma marca desse governo e que contribuiu para o resultado do consumo das famílias, a mudança do Bolsa Família, os R$600, um pouco mais ampliado. O salário mínimo. A mudança ali em relação ao salário mínimo, em relação ao projetado pelo governo anterior, pelo Paulo Guedes, quando ele fez lá o planejamento do orçamento, né, LDO. Então, eu acho que essas são as marcas do governo que contribuíram para esse resultado agora. Beleza. Bom, já estamos aqui com mais de 20 minutos, então Sim. Vamos acelerar aqui. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui do setor externo e, de certa forma, do agro. Né? Essa foi a análise que a gente fez aqui. Para quem não assistiu, é um dos programas mais assistidos. É a nossa análise do PIB do primeiro trimestre do ano, lá no comecinho, quando a gente começou nesse estúdio, ainda cinzinha de fundo, né? No fundo, naquele momento, a gente estava analisando um crescimento de primeiro trimestre que veio extraordinariamente alto. Aquele assustou mais todo mundo Sim. do que os outros. Todos vieram acima, mas aquele veio muito mais acima do que imaginado. E o agro veio com uma contribuição enorme. De fato, o agro veio com contribuição enorme, tanto na produção, isso se refletiu nas análises que a gente fez dos setores, né? Mesmo de varejo, quando a gente analisou o comércio, a venda de fertilizantes, quando a gente analisava os setores industriais que fabricavam produtos para o setor agro, também estavam crescendo. Então, o agronegócio veio com uma contribuição positiva. Ele veio caindo, né, no trimestre do que divulgado pelo IBGE, o terceiro trimestre, ele veio negativo, o que era imaginado, era esperado. A safra da soja deixa de cumprir um fator importante ali, né? Mas nas exportações ele aparece como muito positivo.
né? Então, eu acho que essa é uma contribuição que aparece pelo lado da produção, e na contribuição da demanda, né, o setor externo puxou muito forte. As importações não cresceram e as exportações vieram muito positivas, né? Eu acho que esse é um outro efeito importante aqui, mas esse, sim, quase todo ele fora da agenda do governo, né? Exato. Eu vou tentar dividir para ser o mais claro possível aqui para vocês, né? Porque também é uma análise difícil. O balanço comercial bateu recordes, como, né, você mencionou. Então, vai bater o recorde em outubro, por exemplo. Eu estava vendo o resultado para escrever a nota do nosso indicador, né? O IT-FACAMP, né? O Índice de Tendência Econômica da FACAMP. E aí eu vi que outubro foi o melhor mês, por exemplo, de todos, né? Os outros em relação a outubro, né? Então, foi o melhor outubro dos últimos anos, se não me engano, batendo recordes. A expectativa é de um recorde de superávit no final de ano acima de 100 bilhões, que é um recorde histórico. Recorde histórico. Enfim, então há uma expectativa de recorde em relação ao balanço comercial. Quais são os fatores, né, os determinantes? O agro, né? E aí, o resultado do agro no primeiro TRI, a gente já falou bastante, vários colegas também falaram, foi extraordinário, a super safra. Ainda se reflete nos resultados nos outros meses, outros trimestres, né? Esse desempenho positivo, ainda que não na mesma intensidade, né, que a gente viu no primeiro trimestre. Esse desempenho, né, do agro não vai se repetir em 2024. Há também uma tendência de um desempenho pior do preço das commodities, né, agrícolas, e isso vai prejudicar também a economia brasileira. Então, tanto a questão do quantum, né, da quantidade, quanto a questão do preço, né, não terá o mesmo, a gente não vai ver o mesmo cenário, né, em 2024 do que a gente viu em 2023. Então, isso já é quase um consenso entre os economistas, né? O agro não vai puxar a economia brasileira em 2024 como puxou em 2023. Tudo bem. Pelo menos não vai crescer tanto quanto cresceu. Não tem como crescer muito mais do que Exato. cresceu. E então, assim, o que aconteceu com o agro, né, voltando para aquele tópico, né, desde o começo do programa, o que é do governo, ou fruto da política econômica do governo, e fruto do acaso ou de fatores que estão alheios, de alguma maneira, à orientação de política, eu acho que o agro é o fator mais alheio, vamos dizer assim, né? Não dá para a gente colocar na conta necessariamente da mudança de política econômica o que aconteceu com o agro, né? Não dá para colocar na conta do governo. Eu acho que qualquer governo que assumisse agora em 2023, a gente não veria uma diferença, né, em relação ao desempenho do agronegócio. Mas eu acho que é importante a gente mencionar aqui que há, de certa forma, a mão, né, da política econômica, da mudança de política econômica, a mão do governo aqui no resultado da balança comercial. Onde? A gente estava discutindo isso, né, Zeca? Na importação. E na importação de derivados do petróleo, né? Você pode até falar mais sobre isso, mas quando a gente olha para as importações, por que as importações tiveram esse resultado negativo, contribuindo para os recordes da balança comercial? Por conta de uma diminuição da importação de derivados do petróleo. E aí, quando a gente olha para a Petrobras, a gente percebe que houve um aumento do refino aqui dentro na Petrobras e uma diminuição das importações relacionadas aos derivados, né? Isso é fruto de uma mudança de política da Petrobras, que, por sua vez, né, essa mudança de política da Petrobras é fruto de uma mudança de orientação de política econômica. Inclusive, isso aumentou as exportações, Saulo, também. De Exatamente. Derivados, o crescimento do quantum aqui, né, tem do setor de exploração de petróleo, por exemplo, contribui com 29% de quantum e os derivados com 16% de quantum. Ou seja, a quantidade exportada, Exato. O volume, para quem não está acostumado com os dados, cresceram também. Exato. E aí a gente tem que considerar, né, que os derivados de petróleo têm um peso, né, considerável na pauta, né, tanto das exportações quanto das importações. Então, isso sim é fruto de uma mudança de orientação de política econômica. O que aconteceu com o agro, que tem um peso decisivo na balança comercial, tudo bem, não. Né? Mas a balança comercial não é só agro, isso é muito importante.
né? E por que isso é importante? Porque muitas previsões para 2024 se baseiam nessa interpretação do que aconteceu em 2023 e que eu acho que é equivocada. Ou seja, aconteceu um fenômeno atípico em 2023 que não vai acontecer em 2024. Por isso, a gente vai falar isso no próximo programa. A minha projeção para 2024 não vai ser de 3%, como foi esse ano, como aconteceu esse ano, 3 e pouco por cento, né, de crescimento em 2023, mas vai ser 1,7%, como a gente viu ali. Né? Por que essa projeção vem assim? Por conta dessa interpretação. É importante que as pessoas de casa tenham essa dimensão. Por conta dessa interpretação de que tem uma parte aqui do resultado do PIB que aconteceu por fatores, né, que é resultado de fatores extraordinários que estão alheios ali à mudança de orientação de política econômica. É aí que vem as discordâncias, né, tudo bem, entre os economistas. Agora, esse ponto da balança comercial, pouco a gente fala, né, Zeca? Sim, eu não vi nenhuma análise sobre isso. Exato. Clara sobre isso. Olhando aqui os dados da Funsex, né, que faz essa análise de quanto, de fato fica muito claro. Além do crescimento também, né, da Embraer, que a gente verificou também. Exato, assim, então aí da Embraer, como a gente conversou, a gente estava discutindo se era algo que é fruto de uma mudança de orientação de política ou é algo que já está contratado há algum tempo. Eu acho que era algo... Independente se é ou não, fica muito claro o seguinte, é um setor que depende do BNDES. Exato. É um setor que o BNDES é fundamental para as exportações e fica muito claro que esse crescimento está associado ao BNDES. E o BNDES foi revalorizado. Inclusive saiu aqui uma nota, esses dias eu estava lendo sobre, né, o BNDES conseguiu alongar o pagamento que ele teria que fazer ao Tesouro, né? Isso viabilizou funding para o BNDES poder atuar com mais força no ano que vem, que vai ser muito importante, né, na retomada de investimentos, mercado da vida e outras coisas aqui também. E assim, no setor de aviação, o BNDES financiou esse ano, né, 3 vezes mais aviões do que o ano passado. Então, assim, pode ser que a Embraer, né, tivesse, enfim, independentemente do que acontecesse no campo político, a Embraer tivesse esse desempenho. Pode ser. Né? Então, boa parte do que aconteceu esse ano é fruto do que foi decidido lá atrás em relação aos contratos ali, né, de exportação, de venda, né, dos aviões comerciais. Negociações que já vinham, enfim, já vinham há alguns anos atrás. Tudo bem, é fruto disso. Mas, de novo, é importante porque isso vai além do agro, né? Então, falando de maneira geral, vai além do agro. E é interessante, né, Zeca? É interessante como ainda a nossa pauta, né, tem a questão da reprimarização, né, esse nome difícil, ou seja, uma pauta muito baseada, né, um superávit muito baseado no agro, né, nas commodities, enfim. Minério de ferro. Minério de ferro. Só que a gente tem alguns pontos de otimismo aqui. Tanto em relação à questão do setor de petróleo, quanto em relação à aviação, né? Fruto ainda do que restou da diversificação da indústria brasileira. E eu acho que a indústria é um ponto importante aqui também para a gente fechar a questão da pauta, né? Sim. A indústria sofreu. Você teve alguns pontos positivos, né, que vão aparecer. Então, por exemplo, aparece bens de capital crescendo, tem a ver com a questão dos aviões. Né? Você tem alguns setores de bens intermediários que cresceram as suas exportações em termos de quantum aqui no acumulado do ano. Combustíveis é um destaque impressionante, né? Mas, em geral, o setor industrial brasileiro sofreu, na sua grande maioria sofreu. As importações cresceram muito mais rápido do que a produção doméstica. Você teve aí um movimento, né, a CNI destaca isso, de desnacionalização de alguns setores, de entrada de bens intermediários em alguns segmentos. Então, você tem um problema. A indústria está sofrendo, segue sofrendo. Né? Boa parte das análises que a gente fez aqui, que o governo conseguiu de alguma maneira reativar a macroeconomia, são dados, como se gosta de dizer, na verdade são elementos que também não mudam a estrutura. Né? O governo fez ajustes aqui, ajustes acolá, conseguiram fazer a economia crescer 3% no ano, mas ainda sofremos dos mesmos problemas estruturais que a gente já fez análises outras vezes aqui. Enquanto não tiver um cenário positivo para o crescimento do investimento, para a transformação industrial, a economia brasileira vai precisar dessas ajudas extraordinárias para poder continuar crescendo num patamar um pouquinho maior. Né? Mas, enfim... Enfim, a indústria, só comentar, Zé, que a indústria sofreu muito, né, esse ano, tanto do ponto de vista externo, mas o mercado interno também, né, andou de lado durante
boa parte do ano. Bens duráveis, bens de capitais, construção foi um desastre, né? Construção. Para ser bem taxativo, foi muito ruim construção. E construção tem um papel fundamental quando a gente olha para o gasto no investimento. Então, boa parte da formação que a gente chama, né, de formação bruta de capital fixo, que é o investimento. A parte importante do investimento. A parte importante do investimento vem de construção. Se construção está bem, o investimento anda. Né? E o emprego também tem esse outro ponto. Então, construção veio muito ruim, isso acabou impactando a indústria, acabou impactando o investimento. E quando a gente olha, né, as causas, é os juros. Os juros, esse atraso, essa demora do Banco Central para começar, né, a diminuir a taxa de juros, acabou afetando, sim, a indústria. A indústria sofreu muito com juros elevados, muito endividada também, uma alavancagem, indicadores financeiros ruins ali, justamente porque a expectativa de demanda que se tinha ali na volta da pandemia não se concretizou, né? Então os empresários esperavam uma volta, né? E se prepararam para isso, né? O que não aconteceu, né? Muitos tomaram tombos ali na volta em 2021, 2022, e isso gerou uma incerteza do que aconteceria com a economia brasileira e junto com isso, né, juros altos. Então é o cenário, é a tempestade perfeita, né, para um desempenho ruim da indústria nos anos posteriores, como a gente viu agora. Então era a tempestade que se formou lá em 2021, 2022 e que veio a acontecer agora em 2023. Mas há perspectivas positivas que a gente vai falar mais para frente, mas a indústria veio muito ruim, principalmente por conta dos juros altos. Demoraram para ceder, ainda que as expectativas estão começando a melhorar, né, as expectativas para 2024. O retrato da CNI é muito interessante, né? Você tem aqui, ele pega a indústria de transformação, variação em 2021, 3,8% de crescimento, saindo da pandemia. Portanto, né, o buraco de 2020. 2022 já foi menos 0,5%. E a previsão de 2023 é que fecha em menos 0,7%. Exatamente o que a gente falou. Está caindo não é uma queda extraordinária, mas está caindo de maneira consistente. Enquanto isso, a indústria extrativa em 2023 cresceu na casa de 7% no ano. É muito forte. Petróleo, né, Zé? É petróleo e mineração, que são os dois setores que também exportaram de maneira muito puxaram intensa. Muito, né? Então, salvaram a indústria nesse ano. A indústria veio no campo... Junto com os bens essenciais, alimentos, cresceu. Né? É isso. Agora, o setor farmacêutico também é outro setor que veio muito bem. Sim. Né? As importações caíram, é um setor que segue num cenário um pouquinho fora da indústria do restante. Né? E a expectativa aqui para a indústria de transformação no ano que vem é 0,3% de crescimento, ou seja, não consegue nem recuperar, né, o que você perdeu esse ano, muito mais do que você perdeu nos últimos 2 anos. Ou seja, tem um pouquinho positivo, mas ainda é muito ruim. Mas também vamos deixar 2024 para depois. Exercício mental aqui. Deixar para o próximo aquilo que é do próximo. Daqui a pouco, no próximo programa. Mas, enfim, temos essa questão aqui. Então, o cenário externo é positivo. Só para comentar aqui, né, um dado que é interessante, né, os nossos principais parceiros todos contribuíram positivamente. Né? Os Estados Unidos teve uma redução do déficit, que estava na casa de 10 bi, foi para pouco mais de 2 bi. Né? Então, portanto, melhora a relação com os Estados Unidos. A China também aumentou, o nosso superávit aumentou bastante. E o nosso superávit com a Argentina cresce ao longo desse ano também, o que se torna um ponto a pensar depois para o ano subsequente. Tá? Para fechar aqui, Saulo, eu acho que é uma outra questão que acho que é a mais polêmica do programa. Nós estamos aqui com, nossa senhora, já estamos com quase 40 minutos de programa. Então, se você chegou até aqui, não vá embora agora. Porque agora é o momento. É agora, como diria o merdeleiro, é agora que o bicho vai pegar. Né? No fundo, a parte da análise que se faz é o governo Lula, um governo gastão, né? E esse gasto extraordinário, eu vi isso em alguns relatórios, né? No fundo, o próprio relatório da CNI, né? O governo gastou muito com Bolsa Família, isso puxou o consumo, mas isso é extraordinário, né?
o governo reorganizou a forma de pensar as contas públicas, isso é claro, né? E isso eu acho que é a grande contribuição lá da PEC da transição, né? O ano de 2023 é um ano em que o governo saiu do teto de gastos e conseguiu organizar as contas públicas para repensar a economia nacional de alguma forma. E essa é a grande conquista, que talvez em 2024... Exato, esse é o ponto. Eu acho que o extraordinário aqui é porque o governo saiu de uma... e aí eu vou fazer minha crítica, né? Ele saiu de uma armadilha para entrar numa outra que não é a mesma coisa. Mas que é a do ano que vem. Que está lá para o ano que vem, mas que é uma trava, né? O teto, a ideia do teto, como a gente falou aqui em outros programas, não desapareceu. Você tem ali a aprovação esse ano de um outro regime fiscal melhor do que o teto em relação às travas, o impacto sobre as despesas discricionárias, principalmente, mas é problemático em vários aspectos, como a gente já discutiu, né? Porque, de alguma maneira, isso acaba limitando a capacidade de ação do governo. Deixa para o próximo programa. Política fiscal. Isso é o próximo programa. Estamos me segurando. Mas, então, nesse sentido, é um pouco extraordinário o que aconteceu esse ano. Mas não foi só Bolsa Família. Não, exatamente. Esse que é o ponto. Não foi. O Bolsa Família, tudo bem, cresceu 80%, né? Contribuiu ali para o resultado do PIB esse ano. Mas a gente tem outras rúbricas aqui, olhando, a gente abriu todo o orçamento, e que ajudaram, contribuíram, se não para esse ano, vão contribuir para os próximos anos. O investimento público cresceu 57% de janeiro a outubro. A despesa cresceu quanto? Foi 5 pontos? A despesa total cresceu 5... Isso é até outubro, né, Saulo? Até outubro. A despesa total cresceu... Deixa eu só checar aqui. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa em torno de 5,1. 5,7 a variação real no acumulado entre janeiro e outubro. Óbvio, não temos um ano inteiro aqui, mas é uma dimensão. Mas não é só Bolsa Família, a gente tem principalmente aqui, além do Bolsa Família, a gente tem despesas discricionárias, aqui no caso o investimento público, 57%. O governo gastou mais na área da saúde, conseguiu gastar mais na área da educação, né? Então, você tem ali... o Minha Casa Minha Vida, né? O programa habitacional teve um crescimento considerável, né? Então você tem ali uma certa distribuição dos gastos. Quando a gente olha para o investimento público, a própria Previdência, todas essas rúbricas têm um efeito multiplicador, como a gente chama, né? Tem um efeito sobre a atividade econômica positivo. Sobre o gasto, né? A gente falando das sobre famílias. o gasto das famílias, enfim, geração de emprego e renda. Então, tudo bem que o Bolsa Família ele gera um efeito de curto prazo e que aparece mais rápido, né? Certamente apareceu agora no resultado de 2023. Mas o investimento público vai aparecer, pelo menos em parte, ainda que mínima, em 2023. O aumento do gasto com a saúde, né? O aumento do gasto previdenciário. Então, assim, você tem um efeito positivo do gasto do governo sobre o PIB, contribuiu positivamente para o que aconteceu com o PIB. E é importante a gente dizer isso para mostrar como, né, a ação que a gente chama anticíclica do governo, a ação anticíclica do Estado, é importante no momento de recuperação da economia, em um momento de incerteza, como foi 2023. No momento de incerteza, onde os empresários estão relutantes ali, né, estão relutantes em gastar, em investir, a ação do Estado, né, a ação do consumo do governo é importante. Não é que o Estado tem que sair gastando, né, sem pensar, torto e direito. Não. Nesse momento, a ação do Estado foi importante. Então, o que o governo fez com a PEC da transição, viabilizando, né, esses recursos, foi importante para o resultado de 3%. Não foi agro extraordinário, né? Você tem aqui, de certa forma, o efeito dessa política fiscal. Não tem a mínima dúvida, né? A gente comentou, especialmente no primeiro semestre, quando a gente falou das políticas para o setor automobilístico, que estava tendo que desovar os seus estoques. Políticas de curto prazo, o que foi possível dentro da negociação, como eu falei no começo do programa, com o Congresso. Né? Você mencionou rapidamente, né? A gente falou rapidamente aqui da questão contábil, né? Que é a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques é o que faz a variável investimento no PIB. Exato. E toda vez que os setores econômicos aumentam o seu estoque,
né? Isso dá um impacto positivo no investimento. É como se Sim. você estivesse acumulando alguma coisa que você vai receber depois. Sim. Né? E nesse ano, as políticas do governo foi para desovar estoques que estavam acumulados em vários setores Exato. ao longo dos anos anteriores, como é o caso do setor automobilístico. Então, no investimento, isso pesa como negativo, inclusive. Exato. Mas na prática é uma forma de você aliviar e de reorganizar essas atividades. E isso certamente é uma coisa que razoavelmente funcionou ao longo desse ano, né? O governo conseguiu talvez tentar chegar no final do ano, ainda que com um PIB crescendo mais devagar do que no primeiro semestre, algumas questões aparentemente começam a se equacionar. O desendividamento, eu já enrolei com essa palavra uma vez, vou enrolar de novo. Está aparecendo aqui. O próprio setor automobilístico conseguiu desovar um pouquinho os seus estoques. Então, isso vai fechando o ano, talvez com um contexto, nesse aspecto, um pouco melhor do que como começou Exato. o ano, né, Saulo? Exatamente. Exatamente, é isso, Zeca. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom balanço do ano, que esse ano desafiou qualquer economista, né? A gente foi desafiado aqui, a gente falou que ia tentar fazer isso em 30 minutos. Já estamos com 45. Já estamos aqui mais ou menos. Conseguimos, 45 tá. Tá razoável, né? Espero que você que esteja assistindo a gente aí tenha perdoado, tá, gente? Então, só para a gente fechar, a conclusão é essa. O ano de 2023, você teve de fato fatores de um governo que conseguiu se mexer, somado com fatores extraordinários, né? Uma dose, vou usar o termo aqui de uma parte da imprensa, de sorte? Talvez, de sorte, tá? Que a sorte continue acompanhando o Brasil de alguma maneira ao longo dos próximos tempos. E se você ficou aqui com a gente até o final, não deixe de compartilhar esse programa, não deixe de avisar seus amigos, amigas, parentes. Olha, tem um programa legal que está fazendo uma boa análise. A gente chega aqui muito próximo do final de 2023 e você que nos acompanhou, eu tenho certeza, nesse período todo, né, que é um parceiro nosso, né, ou parceira nossa para os próximos anos. Fique esperto que vai sair em breve um programa com os prognósticos para 2024, muito com base naquilo que a gente analisou aqui. Tá? E é isso. Um grande abraço a todos e a todas e até breve.